estamos, né, analisando a humanidade de Jesus e paramos nesse ponto aí em que a gente analisou aí alguns aspectos da vida pessoal de Jesus, né? Inclusive observando esse detalhe aí da questão das fraquezas de Jesus, da suscetibilidade, poxa, palavra difícil, né? Jesus era suscetível às falhas, tanto é que ele foi tentado, né? E a gente até comentou sobre isso. E eu queria, pegando o gancho dessa questão da tentação, analisar um pouco a tentação, porque como a gente viu na semana passada, a tentação não pode ter sido um teatrinho, né? Não pode ter sido uma encenação falsa para parecer que Jesus estava sendo tentado. Ele foi tentado de verdade, né? Então, se ele foi tentado de verdade, significa dizer até que talvez existisse a possibilidade até dele cair na tentação, né? Então eu queria analisar um pouco isso, justamente o que revela para a gente a tentação sobre a humanidade de Jesus, né? Então, o primeiro ponto a destacar aqui é que a passagem, tanto da de Lucas, a passagem de Lucas, especificamente a de Lucas, ela fala especificamente assim: Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito, né? O Espírito Santo conduziu Jesus para a tentação. Estranho isso, né? Mas claro que a gente sabe que a tentação de Jesus ali no deserto foi necessária, era um passo necessário. E é interessante até a gente observar que a tentação acontece logo em seguida em que ele é batizado, né? Assim que ele é batizado, aí a Bíblia fala, então o Espírito conduziu ao deserto para ser tentado. Então essa questão de ele ser conduzido pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo, é muito, eu diria até importante de observar, porque significa que não foi uma coisa acidental, não significa que o diabo pegou ele de surpresa, né? Eu não estava lá passeando e de repente o diabo apareceu e tentou ele. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, ele foi propositalmente ao deserto. Inclusive, não vou analisar isso aqui agora, mas a gente encontra paralelos dessa questão de Jesus ir para o deserto, a gente encontra paralelos com o Êxodo. Porque se você for observar, o povo de Israel foi levado para o deserto. Por quanto tempo? 40 anos. Não foi 40 dias, né? Quem dera que o povo ficasse lá só 40 dias. Né? Eu acho que o objetivo original de Deus era só esse mesmo. Mas infelizmente ficaram lá 40 anos, né? Rodando em círculo. Então, veja, isso não é uma coincidência, né? Que Jesus tenha passado 40 dias no deserto. E uma outra coisa interessante também é que a Bíblia fala que, estando no deserto, Jesus fez um jejum de 40 dias. Detalhe, quem foi outra pessoa que fez um jejum de 40 dias? Vocês lembram? Moisés. E também no deserto, né? Quando Moisés estava lá, ele subiu para falar com Deus, e a Bíblia fala que ele passou lá 40 dias e 40 noites e não comeu. No caso de Moisés até, é interessante notar que a situação de Moisés foi de fato sobrenatural. Porque, até pelo fato de Moisés estar na presença de Deus, né? Moisés talvez tenha sido, salvo engano, talvez tenha sido a pessoa, o ser humano que mais viu Deus estando vivo. Porque Moisés viu quase tudo, né? Viu muita coisa. Até ele pediu a Deus para ver, na verdade. E Deus falou assim: eu não posso te mostrar tudo, eu posso te mostrar alguma coisa, né? Colocou ele lá numa rocha, passou e disse que ia ver ele pelas costas e tal. De qualquer maneira, ele teve um vislumbre da glória de Deus fantástico. Então, aquela situação ali de Moisés diante de Deus era tão sobrenatural que a Bíblia fala que quando Moisés descia do monte, o rosto dele brilhava. A pele dele, não sei o que aconteceu lá, mas a glória de Deus, de alguma forma, entre aspas, contaminou Moisés, né? Então, ele voltava e o rosto dele brilhava. Então, eu acredito, né, isso não é dito na Bíblia, mas eu acredito que essa situação de Moisés estando ali perante Deus, era praticamente como se Moisés tivesse sido transportado para o céu. Então ele passou 40 dias e 40 noites, né, como fala o relato, e certamente isso foi uma coisa sobrenatural. Eu questiono se no caso de Jesus foi sobrenatural ou não. Por quê? Do ponto de vista humano, é possível fazer um jejum de 40 dias. Alguém já fez aqui? Não.
Alguém já fez? Não vou mentir não, eu não sei se eu consigo, mas eu tenho curiosidade de fazer. Tipo, se eu fosse um pouquinho só mais disciplinado, acho que um dia eu ia tentar. Porque, alguém me corrige aí, eu ouvi na televisão outro dia essa informação, mas talvez eu fale... Hã? Não, muita gente já tentou fazer. O próprio Maomé, dizem que ele teve as revelações dele lá depois de um jejum, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o ser humano pode passar muito tempo sem comer, ele não pode passar muito tempo sem beber. Me parece que são 72 horas o limite para beber água. Para jejuar, um jejum de 40 dias é um extremo, mas não é impossível. Ou seja, o que eu quero dizer é, o fato de Jesus estar no deserto jejuando 40 dias não implica necessariamente que tenha sido uma coisa sobrenatural. Entende o que eu digo? Pode ter sido uma coisa natural. Jesus pode ter passado 40 dias sem comer, normal. Sofreu pra caramba, né? Mas passou. Provavelmente ele não ficou sem beber água, senão tinha morrido, né? Cogitando a possibilidade de não ser sobrenatural. Eu até estou falando isso pelo seguinte, porque uma das coisas que eu sempre fiquei encucado assim é de pensar, eu até entendo porque Jesus orava. Jesus orava o tempo todo, né? A gente vai até falar sobre isso também. Mas eu fico perguntando, poxa, será que Jesus passou 40 dias no deserto, jejuando, só para ficar parecido com Moisés? Só para ter alguma referência com Moisés? Eu acho que não foi só isso. Eu acho que teve alguma coisa a mais ali. Eu acho que foi de fato uma preparação. Foi uma preparação espiritual ali. Também não vou entrar no mérito de jejum agora, talvez mais para frente a gente possa até falar mais sobre isso, mas o jejum, existe um segredo espiritual no jejum, né? O próprio Jesus revela isso. Ele chega a dizer que tem certas castas de demônio que só podem ser expulsas com jejum e oração, né? Então assim, eu acho que existe um segredo, um mistério no jejum. E eu acho que Jesus foi para o deserto jejuar para se preparar. Não foi só para cumprir uma agenda. Foi para ter um preparo espiritual. Graças a Deus que o jejum de Jesus foi no final dos 40 dias. Acho que isso ajudou ele um bocado. Que se fosse no começo, talvez fosse mais difícil. Como assim? Ele não estava com fome, mas ele estava mais, fortalecido, estava mais preparado. Eu até brinco falando o seguinte, eu brinco falando sério, né? Se Jesus, que foi Jesus, passou 40 dias no deserto, jejuando para se preparar para o ministério dele, eu acho que todos os crentes deviam ter uns 40 dias de jejum também, não é? Todo mundo se convertesse, devia ir para o deserto, passar uns 40 dias jejuando. Exato, se ele fez jejum, ele não comeu nada. Nada. Moisés, a Bíblia fala que ele ficou sem comer também, 40 dias. Sem comer nada. Vitor até estava comentando aqui, existem relatos de pessoas comuns, né? Não era profeta nem nada, que fizeram jejuns prolongados. Até ele falou que de um padre, né? Chegou a morrer, não? Morreu? Eita, esse aí não passou no teste, não. Pois é, porque assim, cientificamente existe a possibilidade de uma pessoa ficar um tempo, eu não lembro, acho que são, não sei se são... Cara, eu não lembro agora, não sei se são 7 semanas ou se são 4 semanas, eu não lembro agora. Eu vi isso na televisão outro dia, mas minha mente não processou. Mas existe um tempo, existe a possibilidade, entendeu? Da pessoa ficar sem comer. 40 dias não chega a ser uma coisa impossível, é o limite, considerado como limite, né? Agora, beber água não dá. A pessoa com 72 horas, se não beber água, morre. Então, veja o que eu estou dizendo. Eu não estou afirmando que o jejum de Jesus não tenha sido sobrenatural. Eu estou dizendo que eu acho que não foi. Eu acho que foi um jejum comum, um jejum de verdade. Jesus não estava ali sendo sustentado espiritualmente por Deus para fazer aquilo. Ele fez um jejum humano, entende? Então, se ele fez um jejum humano, ele deve ter levado um vasinho de água, ou então achou uma fonte para beber água, certo? Mas o fato é, ele passou 40 dias no deserto, e a Bíblia fala que nesse período de 40 dias de jejum, ele teve fome, claro, né? Inevitável, teve fome. A gente analisou isso na semana passada, sobre a questão de que Jesus era um ser humano completo e totalmente normal, como qualquer outro. Pense todos os aspectos da vida de um ser humano,
Jesus tinha exatamente a mesma vida que qualquer um tem. Jesus sentia fome, Jesus sentia sono, Jesus ia no banheiro. Quem sabe até se Jesus num dia não comeu um negócio que não fez bem a ele, passou mal. Entendem? Jesus era um ser humano normal. Nenhuma diferença de mim e de você. A diferença de Jesus, única, que na verdade é a que fez toda a diferença, é que ele nasceu sem pecado. Jesus não era pecador, né? Diferente da gente que já nasce, infelizmente, né, contaminado pelo pecado. Mas então, está Jesus no deserto, então aí chega Satanás. E justamente a primeira tentação é a da fome, né? E aí a gente percebe isso, que até já falei isso aí, né? Orou e jejuou 40 dias em preparação. Então a gente percebe que essa preparação, preparação não, a tentação de Satanás ataca pontos específicos de Jesus. A gente vou esmiuçar um pouquinho mais isso aqui. Mas antes eu queria até falar uma coisa que me veio à mente, viu? Foi? Eu até também falei isso na semana passada. Perceba que a Bíblia não fala tudo. A Bíblia não conta todos os detalhes de tudo o que aconteceu. A Bíblia conta, resume, né, aquilo que Deus quis que fosse exposto da situação. Eu tenho para mim que a tentação não foi só aquilo. Eu acho que a tentação com aqueles 3 pontinhos só é pouco. Eu acho que o Satanás deve ter investido mais em Jesus. E eu ainda acho que essa tentação, veja que eu estou falando muito eu acho, tá? Eu estou conjecturando, só para a gente tentar ter uma visão mais ampla da coisa. Eu imagino que não foi, inclusive, a única vez que Satanás tentou Jesus. Ele deve ter tentado Jesus o tempo todo. Porque, convenhamos, se Satanás hoje está interessado em derrubar pastor, quanto mais Jesus, né, que ia consertar tudo. Jesus ia mudar tudo. Então, com certeza, e Satanás sabia de tudo, né? Satanás conhecia o plano. Satanás não estava sendo enganado ali, ele não estava achando que era uma coisa e era outra. Eu já vi umas pregações assim, até empolgantes de alguns pastores, de alguns pregadores, sobre isso, dizendo, Satanás, Jesus na cruz, eles ficaram felizes porque Jesus morreu. O Satanás não é bobo. Ele já conhecia a situação, ele já conhecia o plano. Na verdade, ele não queria que Jesus morresse. É o contrário, Satanás não queria que Jesus morresse de jeito nenhum. Então, a gente vai ver aí que, inclusive, ele vai tentar criar em Jesus um sentimento de substituição, né? Eu não preciso morrer. Existe uma outra alternativa, né? Então, isso aqui esse último ponto aqui é importante. Se Jesus se preparou desse jeito, e depois a gente vai ver mais para frente também, ele orando o tempo todo, então, e Satanás investindo desse jeito em Jesus, então a gente percebe, inclusive, me lembrei aqui, existe uma situação muito peculiar que a gente percebe Satanás tentando Jesus na caminhada do ministério. Não sei se vocês lembram da circunstância que Pedro, inclusive Pedro é elogiado por Jesus, né? Jesus fala, o povo está pensando que eu sou quem? Aí o pessoal, estão achando que o senhor é um profeta, estão achando que isso é isso, aquilo. Aí ele pergunta, e vocês acham que eu sou quem? Aí Pedro fala, né? O Senhor é o Messias, o Filho de Deus, né? E aí Jesus fala, bem-aventurado é você, Simão, porque foi o Espírito Santo que te revelou isso. Não passa 5 minutos, a Bíblia fala, então Jesus começou a falar sobre a morte dele. Começou a dizer, olha, eu vou para Jerusalém, vou me prender, vão me matar e tal e tal. Aí o mesmo Pedro, que o Espírito Santo revelou aquilo, vira para Jesus, chama Jesus num canto, Jesus, rapidinho, Jesus, para de falar coisa negativa. Que é isso? Para de falar que você vai morrer. Ele começa a tentar dissuadir Jesus da história, de repreender. A Bíblia fala que ele repreendeu Jesus, porque Jesus estava falando que ia morrer. Aí, o que Jesus responde para Pedro? O mesmo Pedro, que o Espírito Santo tinha revelado que ele era o Filho de Deus, ele vira para Pedro e fala, para trás de mim, Satanás, porque você cogita das coisas do homem, e eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus. Então, o mesmo Pedro que Deus achou espaço para revelar, né, a verdade a ele, Satanás usou ele para tentar dissuadir Jesus, para tentar botar a caramiola na cabeça de Jesus, né? É assim mesmo que fala, né? Caramiola mesmo, tá certo, né? Tá certo, DJ? Então, acreditem, irmãos, existia a remota possibilidade, e eu boto remota aqui com uma bondade, para aliviar a coisa, tá? Mas existia a remota possibilidade de Jesus ceder às tentações. Senão ia ser tudo mentirinha,
Concorda comigo? Isso é tudo conversinha, tudo um teatrinho. Não foi. Jesus de fato foi tentado, e isso é comprovado na Bíblia. O próprio autor de Hebreus fala isso, né? Jesus foi tentado em todas as coisas. Então, observe que, no caso da... Cadê? Não vai passar nada? Observe... Maldito homem que confia numa máquina. Beleza. Então, se a tentação não for um teatrinho, então vamos tentar entender um pouquinho mais profundamente essa questão da tentação. Então, a tentação, ou melhor, a tentação de Jesus, e perceba que eu usei a expressão de encenação, né? Eu acabei usando a palavra reencenar ali, mas não entenda isso como algo positivo, negativo, né? Reencenar, que eu digo, é repetir, né? O papel, um dos objetivos ali daquele momento foi repetir a tentação inicial de Adão. Inclusive, a tentação de Jesus foi mais incisiva, né? A de Adão foi facinho, né? Foi uma conversinha, e inclusive o diabo fez a coisa do jeito certo, né? Ele não chegou logo no homem. Inclusive existe uma tese, não está na Bíblia, existe uma tese, não vou falar de mulher não, tá? Não precisa ficar rindo não. Assim, a tese é a seguinte: quem foi criado primeiro, o homem ou a mulher? O homem. E depois a mulher foi criada. A Bíblia mostra que Deus já tinha tido diálogos com Adão antes de criar a mulher. Tanto é que ele deu tarefas a Adão, etc. e tal, né? Então, existe a tese, e ela é plausível, de que quem falou, Deus quando falou sobre a árvore, proibindo, ele falou com Adão. Quando Eva surgiu, quando Deus criou Eva, a responsabilidade de Adão era passar aquilo para ela. Então, parece que Adão já mudou um pouco a conversa. Porque quando Satanás vai conversar com a mulher e falar, Deus não falou que... e aquela árvore lá e tal? Aí a resposta da mulher é, não, Deus disse que não podemos comer das árvores que estão no meio do jardim. Ela já muda um pouco a conversa, ela não fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela fala já uma coisa um pouco diferente. Aí Satanás joga a conversa, né, a sugestão para ela. Fala assim, mas é claro que Deus sabe que se vocês comerem, vocês vão ser iguais a ele. E aí ela vai e cai na conversa. Então a tese é essa, é de que Satanás foi na mulher, aí agora eu vou consertar o machismo que existe, né? Não é porque a mulher era mais fácil de cair, não é porque a mulher tinha, alguma coisa errada em relação a Adão, não. É porque ela era o ponto fraco da história, entendeu? Então ele ia conseguir convencê-la mais fácil. E foi de fato o que aconteceu, porque quando ela chega para Adão para contar a história, ela já chega com a fruta, comida, ela viva. Deus mentiu mesmo, velho. Deus não disse que ia morrer, eu comi o fruto e não morri. Chega lá para Adão e fala assim, Adão, é uma delícia, viu? E é uma delícia, né? E a Bíblia fala que Adão não questionou. A gente, como eu disse, a gente não sabe a história toda, o diálogo todo, mas se Adão tivesse feito algum questionamento, eu acho que ia estar na Bíblia. Parece que ele não fez. Ele, é mesmo? Rapaz, você não morreu? E é bom mesmo? E daí? E ele vai e come facinho, né? E aí a coisa desanda. Então, quando Jesus está sendo tentado no deserto, está acontecendo de novo. E aí a gente percebe, não sei se vocês lembram, na semana passada a gente comentou que Paulo fala que Jesus é o segundo Adão. Jesus foi criado como Adão foi criado. Jesus não foi criado, né, ou nasceu da união de um homem e uma mulher. Ele foi criado no ventre de Maria, assim como Adão foi criado da terra, né? Então, até isso a gente vê o paralelo, né? Jesus foi criado do nada, ou entre aspas, né? Enfim, não foi uma criação normal, e aí chega o momento da tentação, justamente para poder provar que Jesus era um Adão melhor do que aquele, entre aspas, né? E graças a Deus que foi mesmo, né? Então, Jesus confirmou que ele era perfeito. E aí até faz a gente pensar, não dá para a gente pensar nisso aí, assim, concluir de fato, mas faz a gente pensar o que teria acontecido se Jesus tivesse caído na tentação. Rapaz, eu sou um pouco tendencioso a crer, eu não posso nem falar isso, não posso, porque inclusive vou me contradizer, mas dentro de mim eu fico meio que pensando assim, rapaz, acho que não tinha jeito não, velho. Não tinha jeito de nos cair não, mas como é que ele ia ser tentado se não tinha jeito? Isso acaba gerando um paradoxo aí. Enfim.
Então, quando Satanás vai tentar Jesus, veja que ele toca em 3 pontos específicos. Então, o primeiro deles, o lado humano de Jesus, que é a satisfação. Jesus estava com fome. Novamente, como no meu caso, eu creio que Jesus fez um jejum normal, não foi sobrenatural. Foi um jejum natural. Então, Jesus estava morrendo de fome. Jesus estava no limite, humanamente falando. Chega Satanás e fala: ó, velho, por que tu não transforma essas pedras em pães? Você pode. Você sabe que você pode. Percebe a profundidade da tentação? Não é só dizer assim: velho, come um pão aí que o diabo amassou. Não é, é mais profundo que isso. É meio que dizendo assim: cara, você é humano, você tem suas necessidades. E você tem poder de suprir suas próprias necessidades. Ele não precisava ir em lugar nenhum para comprar o pão. Ele não dependia de ninguém para trazer um pão para ele. Ele podia pegar qualquer pedra daquela ali, podia mesmo, e transformar num pão mais gostoso que qualquer padeiro do universo não vai conseguir fazer. E ainda com recheio. Ele ainda podia fazer um pão com recheio. Detalhe, né? Então perceba a profundidade disso, porque, convenhamos, o relato que está na Bíblia é muito cru, é muito superficial. A gente lê aquilo ali, passa por cima, e às vezes até parece assim: ah, Jesus está lá no alto da sua, né, divindade, e chega o diabo, aquele abestalhado, e fala: transforma água em pão, pedra em pão. Água em pão, podia ser água em pão também, mas transforma pedra em pão. E Jesus: nem só de pão viverá o homem. Ó, velho, sinceramente eu não acho que foi assim. Eu não acho. Eu acho que foi mais sofrido que isso. Eu acho que foi mais shakespeariano, sabe? Foi uma coisa mesmo de sofrimento. Jesus estava ali se doendo de fome e o diabo sussurrando no ouvido dele: velho, tu tem poder. Pega aquela pedra ali, ó, ali parece um pão tal, um pão sírio, não sei o quê, né? E eu acho que quando Jesus responde, ele não responde assim com essa altivez, não. Ele responde mesmo: rapaz, eu podia mesmo, mas não vou. Aí ele dá a resposta a Satanás, né? Nem só de pão vive o homem. Outro ponto, o lado divino de Jesus. Ele toca um pouco nisso no primeiro ponto também, mas no segundo, ele faz de uma forma mais incisiva. A Bíblia fala que Satanás transporta Jesus, não sei como, né? Enfim, para o alto do templo, o lugar mais alto de Jerusalém. Jerusalém já fica num lugar alto, né? E aí vira para ele e fala: se você é o filho de Deus mesmo, se jogue daqui agora, que aí os anjos vêm e te livram, né? Meio que até dizendo assim: você tem certeza que você é o filho de Deus? Veja, gente, eu estou interpretando isso na minha ideia, tá? A Bíblia não fala isso em detalhes, mas eu enxergo aí uma tentativa de Satanás até de questionar Jesus. Lembra que eu falei na semana passada daquele filme A Última Tentação de Cristo? Esse filme não é o único que relata, que mostra um Jesus assim meio indeciso, né? Tem até um que passou na Globo há pouco tempo, também era assim. Jesus meio que até relutando um pouco com a ideia de ser o Filho de Deus. Eu não acredito nisso, até porque a gente até comentou na semana passada, já no finalzinho, a gente comentou da possibilidade, baseado no que a Bíblia mostra, né? Jesus com 12 anos já sabia quem ele era. Ele com 12 anos ele já sabia que ele era o Filho de Deus. Então, isso muda um pouco, né, a ideia de que Jesus era um cara que não sabia de nada, de repente: ah, você é o Messias. Eu sou o Messias? Sério? Eu? Não, ele já sabia, né? Mas Jesus, como um ser humano, não quer dizer que o diabo não possa ter tentado mexer com a cabeça dele, né? Então é exatamente isso que ele fala: se você é o Filho de Deus mesmo, se joga daqui de cima agora, porque aí os anjos vêm e te pegam, até meio que dizendo assim: prove para todo mundo, né? Prove que você é o Filho de Deus. Num desses filmes aí que distorce um pouco a história de Jesus, tem uma coisa que eu acho interessante, e eu até fiquei pensando assim: rapaz, eu acho que o diabo podia ter tentado Jesus nisso aí. Existe um momento, eu não lembro se no filme é na tentação do deserto ou se é na cruz, que o diabo chega para Jesus e começa a mostrar como seria o futuro. E num dos pontos ele chega e mostra a Jesus: você quer que eu vou lhe mostrar o que vão fazer em seu nome? Aí ele começa a mostrar guerra, a gente se matando, aquelas cruzadas, né? Lá no Oriente Médio e tal, todas as guerras que se fez em nome de religião cristã. Então o diabo mostra isso a Jesus e fala assim: tá vendo o que vão fazer no seu nome? Você acha que vale a pena? Então meio que tentando mostrar a ele que não ia valer a pena, não ia dar certo, né? E eu acho que mais ou menos foi o que aconteceu aqui. O diabo meio que questionou: tu é mesmo filho de Deus? Prova!
É mais fácil se você fizer isso. Aí eu lhe pergunto, Jesus podia ter feito isso? De tantos milagres que Jesus fez, ele mesmo falou, quando ele estava sendo preso, acho até que ele deve ter olhado para Satanás nessa hora, aquelas coisas meio, é porque minha mente é muito cinematográfica, né? Mas eu imagino assim, Pedro cortou a orelha do soldado, aí Jesus fala, guarde a espada, pegou a orelha do cara, botou, aí fala com Pedro, mas aí eu imagino Satanás do lado, você não sabe que eu podia pedir a meu pai 12 legiões de anjos para vir me, né? Porque o diabo não tinha falado com ele lá? Se Satanás, eu posso pedir 12 legiões de anjos para vir me acudir, mas eu não quero, eu simplesmente não quero. Ah, cala a boca, eu não quero. Acabou? Chega, né? E detalhe, viu? Lembre-se, o diabo sempre tentando Jesus com a própria Bíblia, tá? Distorcendo, né? E pegando coisas isoladas para poder tentar convencer. E por último, a gente tem o lado da conquista. Eu acho que esse é o mais forte. Satanás vira para Jesus, eu vou parafrasear, né? Vira para Jesus e fala, leva ele num lugar, Deus sabe onde é aquele lugar, que ele vê os reinos todos. E Satanás fala, rapaz, isso aqui tudo é meu, você sabe, né? Eu posso te dar tudo, eu te dou todos eles, se você se ajoelhar agora aqui e me adorar. Quando a gente lê isso, eu vou ser sincero, é bobo. É uma coisa tão superficial, tão rápida, tão sem muito detalhe, que você até passa por cima e pensa assim, fala sério, velho, Jesus se ajoelhar, já é besta, velho, já é bobo, não é possível que ele achou que Jesus ia... Mas, velho, pense bem, o que o diabo estava falando para Jesus? O diabo estava falando, você não precisa morrer. E outra, pense bem, se Jesus já sabia quem ele era, e como o próprio Jesus provou, ele já sabia o que ele ia passar, Jesus já sabia o jeito que ele ia morrer. Até, isso faz a gente abrir um parênteses aqui, muito se fala assim, eu já vi até uma reportagem inteira falando sobre isso, o que aconteceria se os seres humanos pudessem saber o futuro, né? Se você, por exemplo, pudesse saber tudo que vai acontecer na sua vida, você acha que você ia ser mais feliz ou ia viver angustiado? Eu acho que todo mundo ia viver angustiado. Salvo, talvez, alguns sortudos que vão me dar muito bem na vida, velho. Né? Mas, no geral, principalmente quando fala de morte, né? Se cada um de nós aqui soubesse como ia morrer, velho, sinceramente, eu não tenho medo de morrer, honestamente, não tenho. Eu tenho medo de ficar aleijado. Morrer eu não tenho. Agora, se eu soubesse o jeito que eu ia morrer, e até se eu tivesse, creio eu, Jesus também tinha essa noção, quando eu ia morrer, eu acho que eu ia viver meio angustiado, eu ia ficar meio doido, sério mesmo, eu acho que eu ia ficar doido, eu ia começar a fazer maluquice por aí, que ia pensar assim, vou morrer, velho, então tem que aproveitar, né? E aí ao mesmo tempo aquela angústia, meu Deus, eu vou morrer atropelado embaixo de um carro, sofrendo, né? Jesus sabia exatamente como ele ia morrer. Chega o diabo e fala, você não precisa morrer, você não precisa passar por isso, porque o objetivo não é você vencer e virar rei, não é você governar tudo, você não precisa morrer, você só precisa me adorar, que agora é um gesto simples, se ajoelhe, só isso, eu passo para você todo o meu poder, eu passo. E ele podia ter feito isso mesmo, podia, inclusive corrobora aquilo que a gente já sabe, né? Que o próprio Jesus fala isso, que Satanás é o príncipe desse mundo, que quando o homem caiu lá atrás, a autoridade que Deus tinha dado ao homem passou para o diabo. Então, o príncipe desse mundo era o homem. Quem se tornou o príncipe desse mundo foi Satanás, porque ele enganou o homem, né? Então, a gente pode até fazer talvez uma comparação aí, uma metáfora, que o homem se ajoelhou a Satanás, entregou a ele, né, o reino do mundo. Então, Jesus podia muito bem ter caído nessa também. Então, percebam que esse relato simples que a gente tem no Evangelho, eu não sei se eu posso dizer isso, talvez seja até um sacrilégio falar isso, mas ele foi mal escrito. Mas existe muita verdade ali dentro. Existe muita coisa profunda ali sobre essa vitória, né? E eu acho que é isso que arremata a coisa de uma forma bela e maravilhosa, que
Jesus foi tentado em coisas extremamente profundas e difíceis de dizer não, e difíceis de lidar, e ele venceu. Né? E é por isso que se fala muito isso na palavra, né? O próprio Paulo fala isso, né? Que Jesus venceu o mundo. Ele mesmo falou, eu venci o mundo. Né? Então, se Jesus venceu, a gente pode vencer também. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Vamos, máquina. Não sei por que essa máquina está assim hoje. Ou então, fechando essa parte aqui da humanidade de Jesus, e pegando um gancho disso aqui que eu estou falando sobre a tentação e tudo mais, perceba que uma ideia equivocada cai por terra. Qual é a ideia equivocada? Que Jesus não tem como ser nosso exemplo. Jesus não tem como ser um modelo a ser seguido, porque Jesus é Deus. Como é que eu vou seguir o exemplo de Deus? Se Jesus é perfeito, se Jesus não tinha pecado, se Jesus... Aí começa até a viajar, né? Se Jesus não podia pecar, se Jesus não podia cair em tentação, quem disse? Está na Bíblia isso? Que Jesus não podia cair em tentação? Ao contrário, por tudo que a gente está analisando aqui, Jesus podia cair em tentação, Jesus podia pecar, né? E ele não pecou. Então, por conta dessa realidade de que Jesus era um homem, 100% homem, e ele venceu, então ele se torna um exemplo de nossa conduta. E aí eu começo falando isso aí, da questão da humilhação e da negação de Jesus. Jesus fala que nós, se quisermos seguir a Ele, a gente tem que negar-se a si mesmo, tomar nossa cruz e seguir Ele, né? E Ele foi o primeiro a dar esse exemplo, né? Ele se negou e Ele se humilhou. E a gente tem aquela passagem que a gente já leu, que fala que Jesus se esvaziou, né? A palavra se esvaziou e se tornou homem, né? Assumiu a forma de servo, se humilhou. Então, ele não apenas se esvaziou da sua divindade para poder se tornar homem, o que já era suficiente, né? Abandonar aquela glória, tem até a música que fala isso, né? Abriu mão da sua glória, né? Então ele abriu mão da glória para vir aqui, sujar o pé nesse mundo, já foi uma coisa tremenda. E não apenas ele se tornou um homem, como ele veio para servir e morrer. E detalhe, morrer por pecador, porque Jesus não morreu por ninguém bom. Jesus não morreu por ninguém que era justo, só morreu por pecador. Outro ponto, então, negação e humilhação, né? Exemplo. Segundo ponto, segundo exemplo, Jesus mostrou misericórdia para com os pecadores. Até vou falar logo do segundo ponto aqui, de Jesus combater a hipocrisia. Tem um livro, até já comentei ele aqui, um livreto, que o autor fala assim, que se a gente quiser ser igual a Jesus, a gente tem que fazer duas coisas que Jesus fez de forma muito incisiva. A primeira, ter misericórdia com os pecadores. Segundo, não ter nenhuma tolerância com os hipócritas. E era assim mesmo que Jesus agia. Então você percebe, uma mulher pega em adultério. A Bíblia fala, trouxeram a Jesus uma mulher pega em adultério. Fazendo análise sintática da frase, né? A mulher estava em adultério, então ela era pecadora mesmo? Estava em pecado? Pela lei merecia ser apedrejada? Sim. Os fariseus não inventaram uma mentira. Eles pegaram uma mulher em adultério, trouxeram para Jesus, obviamente para testar ele, né? Aí, até paralelamente você pensa, quantas mulheres foram pegas em adultério e foram apedrejadas e Jesus nem soube, ou se soube não se envolveu? Essa foi a única, né? Porque trouxeram para ele, para poder ver se conseguia enrolar ele com alguma coisa. E aí, Jesus fala aquela frase clássica dele, né? Fica lá desenhando no chão, não está nem aí, tal, não sei o que, tal. Aí daqui a pouco, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, eu estou por aqui. Aí foi, tal, ninguém apedrejou a mulher, ele foi e perdoou a mulher. Eu acho essa história extremamente interessante, porque a gente percebe que os fariseus podiam ter questionado Jesus do mesmo jeito, né? Porque, e até já falamos sobre isso aqui anteriormente, eu vou até repetir, a gente tem uma ideia errada de que todo fariseu era hipócrita. Não é verdade. Existiam os hipócritas e existiam os que eram realmente religiosos, os que realmente se esforçavam para fazer as coisas certas, tanto é que muitos se converteram. Muitos fariseus creram em Jesus, e Paulo é um exemplo disso, né? Paulo mesmo fala que ele era exemplar.
Ele não fala que ele era hipócrita. Pode procurar aí, que você vai ver que ele não é. Ele fala que ele era zeloso. Ele fala que o zelo dele era cego, a ponto de querer perseguir os cristãos, porque ele achava que os cristãos eram, como é que fala isso? Hereges. Né? Então ele queria matar, prender os cristãos por causa disso. Mas ele nunca falou assim, eu era um fariseu hipócrita. Não, ele era um fariseu exemplar. Então nem todo fariseu era hipócrita, porque fariseu virou sinônimo de hipócrita, né? Então a gente vira pro outro e fala assim, para de ser fariseu, rapaz, tá falando essas coisas. Então virou sinônimo, né? Mas de qualquer maneira, o que acontece? Tem essa história dessa mulher, tem a história do próprio Mateus, que era cobrador de imposto, Zaqueu, que no final das contas, no fringir dos ovos, era ladrão, né? Era safado, era um Eduardo Cunha da vida, se bobear até se achava crente, né? Que nem Eduardo Cunha. Prende ele, Jesus. Então assim, a gente tem um monte de exemplo de gente que merecia de Jesus uma condenação, e Jesus podia condenar, ele tinha moral para condenar. Jesus tinha toda a autoridade de chegar para todos os pecadores e dizer, todos vocês queimarão no fogo do inferno a partir de agora. Aí jogava um raio, queimava todo mundo. Jesus podia ter feito isso, ele tinha autoridade para fazer isso, ele não tinha pecado. Jesus, inclusive, até os próprios que vinham contra ele, né, os fariseus, os mestres da lei e tal, ele podia fulminar aqueles caras, velho. Ele mesmo podia matar os caras, porque ele era o único justo ali, né? E no entanto ele mostrava misericórdia com todos os pecadores. Agora, com fariseu, hipócrita e mestre da lei safado, Jesus era extremamente intolerante. Pode ver aí, lê a história, os evangelhos, que você vai ver. Jesus não poupava insultos, era de raça de víbora para baixo, né? Então a Bíblia fala inclusive uma situação que eu imagino que os discípulos devem ter ficado numa situação complicada, né? Eles estavam jantando na casa de um fariseu, com um monte de fariseu, Jesus e os discípulos, e do nada Jesus dá na telha de começar a falar mal dos fariseus, dentro da casa do fariseu. E ele começa a dizer, porque vocês, fariseus, fazem isso, fariseu hipócrita. Vejam o argueiro que está no seu olho primeiro, para depois tentar tirar a trave do olho do outro. Aí ele começa a falar um bocado de coisa. Aí daqui a pouco os mestres... Não, mentira. Ele está falando dos mestres da lei. Aí um deles fala assim, Senhor, por que o senhor está falando dos mestres da lei? Não fale assim dele não. Aí Jesus fala, e vocês, fariseus hipócritas, que dizem que vai dar o dízimo disso e daquilo, mas as coisas que eram para sustentar o pai de vocês, vocês pegam tudo e dá para o tempo, aí vocês cumprem um mandamento anulando o outro, e começa a descer a ripa. Tem um capítulo todinho de Mateus que é só Jesus chamando os fariseus de hipócrita e de raça de víbora, dentro da casa do fariseu. Eu fico imaginando, se eu fosse um discípulo de Jesus, eu chegava, fazia assim, ó. Tchau, Jesus, vamos embora, eu vou apanhar, velho. O cara dentro da casa dos fariseus. Então Jesus, assim, ele era intolerante. Entenda por que eu estou falando isso. Jesus não era intolerante com o pecador, Jesus era intolerante com o hipócrita. Irmãos, a coisa que mais tem hoje no nosso meio é hipócrita. A coisa que mais tem no nosso meio hoje é hipócrita. E eu vou lhe dar um exercício mental para você fazer. Não pense em gente do nosso convívio, não. Pense em gente famosa que diz que é crente. Pode pensar qualquer um, pastor, artista, enfim, cantor. Pense aí. Tu consegue identificar quantos hipócritas aí no meio desse? São poucos ou são muitos? Fala a verdade. Por que eu estou dizendo que eles são hipócritas? Porque não vivem o que dizem que creem. Estava inclusive comentando hoje com o pessoal do trabalho, e o pessoal falando muito, rapaz, essa coisa que aconteceu lá em Orlando agora, né? O cara entrou na boate gay e matou 49, né? Todos homossexuais. Aí a gente vê a atitude das pessoas que se dizem cristãos. Se dizem cristãos. Os comentários são no nível, graças a Deus, menos 50 gays no mundo, né? Aí o outro vem e fala, as famílias dele devem estar felizes da vida, porque um gay dentro de casa é uma desgraça. É só nesse nível. Aí sim, tipo, pode até não ser crente falando isso, né? Pode até não ser. Mas de vez em quando vem um que faz uns comentários e fala assim, isso é linguagem de crente. Sabe?
você identifica o crentez ali do cara. Aí vem um e fala, não, a família vencerá. Aí eu estava comentando com eles lá, rapaz, a pior coisa é porque tem um monte de gente que professa a fé, mas não vive a fé. Por quê? Vamos falar abertamente? A Bíblia condena o homossexualismo, a prática condena. Ela também condena o adultério, ela também condena o roubo, ela também condena a mentira e mais um monte de pecado. O que um homossexual tem muito pior do que um adúltero? Ou de uma pessoa que está se prostituindo com quem quiser ir e muitas vezes está na igreja? Entendem o que eu quero dizer? Pecado é pecado. Não existe ninguém pior do que ninguém, não. Aí a pessoa dizer que é cristã e fazer festa porque 49 seres humanos que são homossexuais, mas são seres humanos antes de serem homossexuais, são assassinados e dizer que isso foi uma coisa boa? Então, infelizmente, isso existe dentro do nosso meio. Isso não é coisa de quem está fora da igreja, existe gente dentro da igreja que pensa assim. Existem líderes que pensam assim. Então, eu estava pensando nisso esses dias e até pensei, poxa, Jesus, o Senhor é muito paciente, velho. O Senhor é muito paciente. Porque os mesmos fariseus que Jesus não teve paciência viraram cristão. Então, assim, hoje, o foco dos fariseus modernos, não vou falar fariseu para não, falei que não era todo fariseu, o maior foco de hipocrisia religiosa que existe é dentro do cristianismo. E eu lhe desafio a fazer essa pesquisa, você vai ver que isso é verdade. Hipocrisia religiosa. Então não adianta o cara encher a boca e dizer que é cristão, sou da igreja do pastor tal. Vai pro inferno, velho. Se não cumprir a vontade de Deus, não estiver andando na linha de Jesus, né? Vai pro inferno, não tem essa conversa. Então é por isso que do mesmo jeito que Jesus não tinha, eu também não tenho medo de dizer, um bando de hipócrita. A igreja está cheia de hipocrisia. E nós aqui, pelo menos nós que estamos aqui agora conversando isso, temos que ser os agentes ante isso aí. A gente tem que ser igual a Jesus, intolerante com a hipocrisia. E eu fico até chateado, porque não vem uns hipócritas para conversar comigo. Véio. Sério mesmo. De vez em quando eu fico assim, pô, por que de vez em quando eu ouço umas histórias por aí, né? Ah, porque fulano tal fez isso, falou isso, não sei o quê. Pô, velho, se fosse comigo, velho, Jesus me tira desses negócios, mas eu queria que ele me botasse. Eu queria que Jesus me botasse na situação para eu dar uma dura, porque eu falo mesmo, velho. Eu não sou briguento não, mas tem umas coisas que me incomodam profundamente, e isso me incomoda profundamente. Eu tenho uma vontade de falar umas verdades para uns hipócritas que eu conheço. Conheço assim, né? De longe, mas não tenho intimidade. Mas é muita coisa, é muita hipocrisia. Então, eu acho que isso é exemplo para a gente também. É uma forma de conduta. A gente tem que ser misericordioso com o pecador. Então, por exemplo, voltando aqui à história dos homossexuais, né? A Bíblia não mostra nenhuma situação de Jesus conversando com o homossexual, ou, enfim, curando o homossexual, por um motivo muito simples. Em Israel praticamente não tinha homossexual, e se tinha, porque era passivo de morte. Né? A lei não permitia a homossexualidade. Era uma prática pagã, inclusive, era uma prática até religiosa, o homossexualismo, não era só um estilo de vida. Né? Então, em Israel, se existia, a gente não sabe quem era. Era um aqui, outro ali. Só por isso. Mas se a gente pegar o modo de agir de Jesus, se a gente for pegar assim, o nível de pecadores que com os quais, né, Jesus lidou, e a forma como Jesus lidou, eu não tenho dúvida nenhuma que dá para encaixar um homossexual ali. Do mesmo jeito que Jesus perdoou um monte de gente, ele ia perdoar o homossexual também. E o detalhe, que isso é importante também, porque a gente não deve também seguir a linha só de dizer da tolerância e esquecer o outro lado. Para todos os pecadores que Jesus perdoou, que ele foi misericordioso e que ele tocou, vamos dizer assim, essas pessoas, a última frase de Jesus era o quê? Vá e não peques mais. Isso é importante. Então, significa dizer que Jesus abraçaria um homossexual, Jesus perdoaria? Com certeza, absoluta, sem sombra de dúvida. Mas eu tenho certeza também que no final ele ia falar essa frase, vai, não peques mais. Até talvez, ainda botando uma outra frase que Jesus falava de vez em quando, para que coisa pior não te aconteça. Né? Então, misericórdia com os pecadores e intolerância com
hipócrita. Só não jogue pedra, não xingue, tá? Porque senão você vai estar contrariando também alguns mandamentos. Mas não tolere hipocrisia. Principalmente na sua vida, né? Para começar, não tolere hipocrisia na sua vida. Pelo amor de Deus, porque de hipocrisia o cristianismo já está cheio. Quarto ponto, Jesus abriu mão de tudo pela causa do reino. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Porque no momento que Jesus veio, abandonou a glória dele, veio se tornar um ser humano, graças a Deus, né, no plano divino, que ele veio e se tornou um rei, morou num palácio, né, vestiu pelo menos roupas decentes. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Claro que não, né? Estou fazendo uma piadinha boba aqui. Piadinha lá, pastor Jorge. Pastor Jorge, abraço. Jesus nasceu pobre, viveu pobre, como a gente até analisou isso na semana passada. Talvez Jesus não fosse miserável, provavelmente não era. Talvez Jesus tivesse uma vida decente, mas Jesus não tinha um mínimo de ostentação, um mínimo de luxo. Eu não sei como é que eu poderia comparar isso hoje, mas pense numa pessoa que tem uma casa para morar, pequena, ela tem roupa para vestir, ela tem o básico para comer todo dia. Essa era a vida de Jesus. E a gente até analisou isso, né? A família de Jesus, nem mesmo animais não tinha. Como é que você sabe disso? Porque quando Jesus nasceu, a oferta dada não foi um novilho. Quando o primogênito, né, nascia, tinha que ser dado um novilho. Ele não deu, a família não deu o novilho. Por quê? Porque eles não tinham condições. Então, a lei dizia, se não puder dar um novilho, dá 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Foi essa a oferta que os pais de Jesus deram pela lei do primogênito, né? Jesus era o primogênito. Então, Jesus nasceu pobre, viveu pobre a vida toda, e quando ele iniciou sua missão, ele largou tudo. E aí eu não sei nem dizer como é que era a situação da vida de Jesus. Com certeza nunca faltou nada, porque a Bíblia fala também que mulheres, isso também é muito interessante, né? Mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Mulheres que tinham dinheiro sustentavam o ministério de Jesus. Gente, isso é um escândalo. Até para hoje em dia isso é um escândalo a gente falar isso. Né? De dizer que mulheres é que sustentavam para Jesus poder ter o que comer, eventualmente onde dormir. Ele disse até que tinha lugares que não tinha nem onde dormir também. Né? Ele falou, as raposas têm suas tocas, né? O que ele fala? Os pássaros, né? Os pássaros têm ninhos, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Se eu chegar num lugar e me der abrigo, eu durmo. Se eu não tiver, eu vou ter que arranjar outro lugar para dormir. Essa é a vida de Jesus. Isso durante 3 anos. E o detalhe, os discípulos que seguiam ele, mesma coisa. Né? Então você faz até pensar assim, rapaz, ser discípulo não era brincadeira. Eles tinham que acompanhar Jesus naquela circunstância, né? de austeridade mesmo. Né? Então, veja que Jesus abriu mão de muita coisa. Não foi só da glória. Até como ser humano, ele tem que abrir mão de praticamente tudo, né? Por amor ao reino. Então, o que eu deixo, né, o pensamento que eu deixo, né, a meditação, é da gente pensar, até quando a gente abandonou por Cristo? Porque isso aí é que é o segredo de seguir a Jesus. Jesus fala que a gente tem que negar a nós mesmos, pegar nossa cruz e seguir a Ele. Em outra passagem ele fala, aquele que não deixa pai, mãe, posses, até mulher, até filho, por amor de mim, não é digno de mim. Então, tipo assim, em outras palavras, Jesus diz assim, eu não quero que você tenha mais nada, eu só quero que você tenha a mim. Aí eu vou te dar algumas coisas, entendeu? Então, abra mão de tudo que você tem, esse é o convite de Jesus, abra mão de tudo, do que você tem, do que você é, do que você ama, do que você deseja, abra mão de tudo, se negue, se torne um zero, se anule completamente para me seguir. Jesus, e aí eu não vou poder mais ter meu filho, não vou poder mais ter emprego. Calma, eu vou lhe dar de volta, entendeu? Eu vou lhe dar de volta para você cuidar, mas sabendo que não é seu, é meu. Esse é o que Jesus pede da gente. Então assim, não é fácil. É por isso que tem muita hipocrisia dentro da igreja, porque muita gente segue a religião, mas seguir a Jesus, velho, é difícil. E eu sempre questiono isso. Toda vez que eu falo isso, eu faço questão de questionar. Questione o seu relacionamento com Cristo. Questione até que ponto vai a sua fé, para ver se você está realmente seguindo a Jesus da forma como deve seguir, ou se você só está seguindo uma religião, ou se você só está aqui porque é uma igreja legal,
ou porque você achou um meio social interessante, ou porque o louvor é bonito, ou porque o pastor é legal, né? Nada disso vai te levar para o céu. Nada disso vai te dar relacionamento com Deus. Só o que vai te dar relacionamento com Deus é você, de fato, negar-se a si mesmo e seguir a Jesus, largando tudo. Jesus fez isso e deu exemplo, né? E teríamos muito mais a falar aqui, mas o último ponto, que eu quero fechar isso aqui, é essa questão da oração. É tão poderoso, vamos dizer assim, de pensar na tentação, né? Da questão de Jesus ter ido, ser tentado no deserto, jejuar 40 dias em preparação e aquilo tudo, é você pensar que durante todo o ministério de Jesus, Jesus passou orando. A gente tem várias circunstâncias em que Jesus fazia uma coisa mesmo que para mim mesmo, muito difícil. Jesus, antes do sol nascer, Jesus se retirava para um lugar sozinho, porque ele estava sempre cercado de gente, né? Ele estava cercado dos discípulos, ele estava cercado das multidões. Então, quando ele achava uma oportunidade, ele dava uma escapada, ia para um lugar deserto, né, no sentido de separado dos outros, e passava o tempo dele lá orando. A Bíblia já fala que em muitas circunstâncias Jesus passou a madrugada orando. Quando Jesus foi escolher os 12, e até falo isso muito, eu repito isso muito na escola bíblica, quando voltamos a falar assim, né, sobre os 12, os 12 não foi tipo uma coisa automática. Jesus escolheu um por um. Vá ver lá na passagem. A Bíblia fala que Jesus subiu no monte, disse, fica aí que eu vou orar. Aí subiu no monte, passou a madrugada orando. Quando chegou de manhã, que os povos estavam acordando, Jesus estava descendo do monte. Aí desceu do monte, chegou assim, você. Cadê Judas? Você. Ele escolheu a dedo os 12. E aí o que a gente sempre analisa de interessante é de pensar, Judas não caiu de paraquedas ali no meio não, velho. Jesus escolheu ele. Né? Cadê Judas? Não é tu não, Iscariotes. Quero você também. Ele escolheu a dedo os 12. Então, o que isso diz a gente? Deus revelou a ele, né? A quem ele devia escolher. Então, se Jesus, que era quem é, que passou 40 dias no deserto jejuando, que venceu as tentações do diabo, que era o Filho de Deus, orava dia e noite, quem é você para não orar? E eu digo isso para minha própria condenação. Porque eu sou ruim de oração, sou mesmo, confesso, sou ruim. Eu sou ruim de tirar hora para orar. Eu oro muito assim durante o dia, sabe? Estou na moto, eu lembro, aí eu vou orar. E eventualmente assim eu oro, mas aquele momento de oração mesmo, de parar, eu sou muito indisciplinado. Eu tenho que me corrigir. Porque sem oração a gente não vai para lugar nenhum, não. E sem oração, e eu sei, eu sou testemunha disso, sem oração, eu sou mais suscetível ao erro. Quanto mais você ora, menos suscetível ao erro você é. Porque você está em sintonia com o papai, aí o espírito fica forte, vem as tentações, vem as situações, às vezes não é nem tentação, né? Às vezes não é tentação, às vezes é um cara que te fecha no trânsito, e aí, tipo, o tempo todo, né? Satanás é miserável no trânsito. Então, e eu vou falar da minha experiência, quanto menos eu oro, quanto menos eu busco a Deus, mais a minha natureza humana se manifesta. E aí os resultados são, eu xingo o cara no trânsito, eu fico chateado por qualquer coisa, me estresso com minha mulher por besteira, sabe? Porque a minha natureza de Jorge Júnior não presta. Minha natureza é uma porcaria. Parece que eu sou um cara legal, mas eu não sou não. Eu sou uma porcaria. Agora, quando eu busco a Deus e tal, aí eu fico melhorzinho, entendeu? Sabe, aquela paciênciazinha vem um pouquinho mais, antes de falar uma besteira... Perdão, Senhor. Sabe, dá para segurar, entendeu? Mas depende de quê? Oração. Sem oração não rola. E eu ainda digo mais a vocês, de vez em quando eu falo isso também. Nós temos que ler muito a Bíblia e temos muito que orar. Mas se você tiver que escolher um dos dois, ore. Como assim não precisa da Bíblia? Precisa. Mas oração é mais importante do que a Bíblia. E eu te digo isso baseado na própria história da igreja. Porque no começo não tinha Bíblia. O pessoal não tinha Bíblia. O pessoal tinha os conceitos, tinha os ensinamentos, ia na igreja, ouvia. Mas ninguém tinha a Bíblia para ficar lendo e meditando. Isso é um privilégio que nós temos hoje. E que, por sinal, não deve ser rejeitado, né? Mas a oração é que te faz, de fato, próximo de Deus. A Bíblia é a resposta de Deus à sua oração. Eu até recomendação minha. Ore antes de ler a Bíblia.
Fale com Deus, que depois Ele vai lhe responder na Bíblia. É a forma mais fácil, vamos dizer assim, que Deus tem para falar com você. Então, oremos, né? Sem cessar. E por último aqui, finalizando, Jesus cumpriu toda a vontade de Deus. A gente fala muito sobre a questão de Jesus ter cumprido a lei, e a própria Bíblia ressalta isso, né? Jesus cumpriu a lei, mas veja que ele não apenas cumpriu a lei de Moisés, mas ele deu a vida dele para cumprir a vontade de Deus. Então Jesus realmente se negou completamente, né? E entregou toda a vontade dele a Deus para fazer a vontade dele.